Os dias que a gente tem até cruzar para os Estados Unidos. Porque na verdade a gente achou que tinha até o dia 1º de fevereiro. Mas despedida do México já iniciada. Tá em guerra, então ao mesmo tempo que é legal conhecer, é triste de escutar umas histórias pesadas. Assim. Essa é a casa dos nossos amigos de Israel. Vamos ver. Que é para poder entrar nos Estados Unidos, né, com o nosso passaporte. E muito bom aqui, dá pra passar uns bons dias. É. Pra quem tem tempo de visto. Ah, a gente pode dormir aqui, pelo menos. Se até aqui, vamos dormir aqui. Só os 4x4 aqui. E aqui a gente acessou a praia, então, descendo essa montanha, esse morro. Pro lado aqui onde estão os veleiros e todos os carros. É uma prainha bem calminha de areia, né? Que acho que é por isso que chama El Portito, portinho pequeno. E pra cá é tudo de pedra e parece, pelo degrau que formou aqui, né, pro mar, quando tem ressaca, quando tem umas ondas maiores, deve quebrar bastante onda pra cá, nas pedras. Muito interessante a prainha aqui, parece bem tranquilo. Tem 2 carros pra cá e um carro pra cá. Ah não, e 2 carros pra cá, 3 carros pra cá, perto das árvores, e 3 veleiros. Quem sabe a gente vem pra cá de veleiro? Um dia, quem sabe, parece um bom lugar mesmo. Explorar mais a barra de veleiro. Bora fazer o café da manhã então? Vamos comer. Instalados. Pode comer. E a gente tá aqui só observando, né? A pessoa do veleiro tava ali. Parece que todos eles se conhecem e parece que todos são ou americano ou canadense. Tá todo mundo falando inglês sem sotaques. Mas alguém descendo pra cá. E esse carrinho que agora tá voltando era o René. O René Não era viajante, não, veio aqui se apresentar, falar que ele que toma conta aqui do lugar. A Carol, depois que ele saiu, me falou que nos comentários do iOverlander parece ter um cara que vem e cobra uns 200 pesos pra ficar por dia aqui. Sim. Mas ele não falou nada de cobrar, ofereceu Ainda caiaque. bem. Ele chegou falando em espanhol com a gente, né? Não em inglês. Geralmente o pessoal chega falando em inglês, né? Achando que a gente é gringo. Aqui na Barra, mesmo os mexicanos já chegam falando em inglês. Sim, a gente respondeu em espanhol, obviamente. E não sei se isso ajudou ele a pensar, pera, esses aí não são gringos. Não sei, espero que sim. Ele ofereceu o caiaque por dia por 300 pesos. A gente falou, pô, não, muito obrigado, a gente vai ficar só olhando mesmo. A cotação pra gente não favorece. É engraçado que ele falou, velho, mas não são 300 dólares. Falei, são só 300 pesos. Mas pra real fica caro por caiaque, não sei o quê. Aí acho que ele se comoveu com a gente. Sei lá. E aí acabou que não cobrou nada. Beleza. Sim, é bonzinho. Ficou aí parado esperando, olhando. Então, já estamos oficialmente com autorização do proprietário. Sim, porque tem até banheiro químico aqui. Tem um banheiro químico pra lá. Parece bem direitinho. Sim, isso é verdade. Quando falou com os poloneses, eles falaram que ficaram 2 semanas aqui e a gente ficou, nossa, será que é tão legal assim? Realmente... Os poloneses estavam de caminhão, acabaram não chegando nessa praia, né? Mas a gente acha que eles ficaram nessa outra, bem aqui na frente. Onde tem os outros carros e parece que chega mais fácil. Realmente é linda aqui. Sim, muito bom. Dá pra passar vários dias.
E lá em La Paz foi o último Chedraui que a gente foi, que foi o nosso mercado favorito aqui, né, do México, que tinha de tudo. E esse aqui é o pão doce preferido do Thiago. Engraçado que eu até falei um dia que o Thiago fala que não gosta muito de doce e alguém falou, acho que foi aquele que falou aqui nos comentários, mas ele sempre come pão doce. Isso é verdade, ele não gosta tanto de doce, mas é tudo mentira, ele só fala isso. Esse aqui é o preferido dele. A gente apelidou ele de Conito de Crema. A gente deu um apelido em espanhol, porque ele tem outro nome, nada a ver. Barquídio Danis Relênio. Barquídio. De barquinho. Relênio é recheio e Danis deve ser esse tipo de creme. Vamos fazer um negócio importante agora aqui. Planificar aqui os dias que a gente tem até cruzar para os Estados Unidos. Porque na verdade a gente achou que tinha até o dia 1º de fevereiro. Mas, contando exatamente os meses, né? Que tem mês que tem 31 dias, mês que tem 30. Antes a gente tinha feito a conta só de meses cheios, né? Então, contando os dias, a gente tem até dia 27 de janeiro. Então, temos menos dias aqui na Barra. Hoje é dia 11? Hoje é dia 12. Ixi. Perdemos um dia já achando que era dia 11 hoje. De 2025. E a gente quer conhecer alguns lugares aqui no caminho ainda. Então vamos distribuir. Tô passando como não quer nada. Sobrou um pedacinho do conito. Eu dar uma explorada aqui, deixamos o carro ali, que caramba, aqui é muito seguro, porque é meio que um condomínio de 4x4. De canadense, pelo que a gente viu. E canadense. A gente falou agora com um dos carros ali. Sim. E falou que não tinha nenhum americano por aqui. E é engraçado que eles falaram com um pouco de orgulho, aqui ninguém é americano, é canadense. Essa bandeira... Fugindo do frio, né? Bandeira do Brasil ali embaixo? Será? Será que tem um veleiro brasileiro? Não parece, dá um zoom aí pra ver. É verde. E logo aqui tem mais uma prainha particular, pelo jeito. Pois é. Lugar diferente. Olha a transparência dessa água. Pena que tá gelada pra caramba e a gente não tem a roupinha, né? E ela é meio esverdeada mesmo, né? Você para pra ver, é uma água uma tonalidade mais verde. Por isso que chama água verde. É, água verde é o nome dessa região. E um dos canadenses que a gente estava falando falou até que essa provavelmente, indo pro norte, vai ficar cada vez mais fria a água. E essa provavelmente é uma das últimas que a gente consegue entrar sem estar com traje de neoprene. Só que a gente teve no Caribe, né? A gente entrou nos mares que era super agradável. É bem, mas... Acho que não, sei lá se a gente entra ali.
Pelo que falaram, essa aqui então é a nossa última praia que poderia entrar na água. Uhum. E a gente tá meio assim, entra, não entra, tá frio, mas é a última da Barra Califórnia que pode entrar. É. Vamos ver. O cara lá do carro ofereceu caiaque. Aí o Thiago vai lá brincar um pouquinho com aquele caiaque ali. Eu até iria, mas eu acabei de tomar banho. Entrei no mar, ali tá geladinho, mas não tá tanto. Tá bem mais quente do que o outro lá que a gente tava, porque não tá aquele vento gelado. Então foi perfeito. Entrei no mar, tomei um banho frio mesmo, que nem precisou. É bom que dá uma economizada no gás. E vou editar um pouco o vídeo enquanto o Thiago vai lá brincar. O Thiago já voltou do caiaque. Uhum. Conheceu Ron, não me lembro o nome dele, mas enfim. O dono do canadense. caiaque. Um canadense. Ele faz expedição 4x4, é instrutor de 4x4, faz um monte de coisa lá em British Columbia, no Canadá. O pessoal dali. E tá com vontade de vender todas as tranqueiraiadas que ele tem, comprar um caminhão, preparar e fazer Canadá, Argentina. Ah, é? 2026. E por que um caminhão, ele falou? Porque gosta de coisa grande. Porque a gente vê muita gente com caminhão até, principalmente aqui nessa área. Uhum. Eu acho que o pessoal pensa que lá pra América do Sul, né, que da onde a gente tem muita estrada sem gasolina. Que vai precisar de uma estrutura assim, e precisa ser um veículo preparado para isso, né, para fazer uma expedição larga. Então tem muita gente assim, só que não sei se isso é a melhor solução, porque não entra em cidade, é um pouquinho mais difícil, né? Sim. E também conhecemos agora há pouco um pessoal que tá vivendo nesse barco aqui. É esse aqui? É o azul e branco. O azul clarinho Esse e aqui, branco. então. Uhum. E estão há 5 anos já vivendo aí no barco, eles são americanos. É legal, a gente chegou, dá até pena de sair daqui, né? Já tem um monte de gente falando, vai lá conhecer nosso barco. Só que a gente tem que ir embora amanhã, né? Como vocês já sabem, a gente tem pouco tempo aqui. Mas já, só de ter esse gostinho aqui já tá legal. E para nossa almojanta teremos pata de calamar. Despedida, né? Último chedraui que a gente passou. Isso sempre tinha no Chedraui, né? Nos outros lugares a gente não via tanto. Não via e o preço era bom, 139 o quilo. E parece um polvo. Calamar é lula em português, mas tem um gostinho de polvo delicioso. A gente vai fazer aqui com arroz, cebola, pimentão e tomate. Despedida do México já iniciada.
nossa visitante aqui, matinal, fofa. Não sei de quem é. Bom dia, outro dia por aqui. Já que a gente vai precisar partir desse lugar lindo, vai embora. E aqui é quase que um camping. Tem até um banheiro químico ali atrás, aquele negócio azul atrás das plantas. Oh, é muito fofa essa daí. A gente não sabe de quem ela é até agora. Não, mas é de alguém, porque ontem Tá ela bom. veio com um cara. É. Hoje eu não reparei se o cara tá aí. Deve estar aí. Me parece super bem cuidado. Né? Te dei um pouquinho de água pra ela ali. Hora de ir embora dessa prainha gostosa. Ficou doido aqui, hã? Bloqueado, o diferencial não tá E bloqueado. por que não? Eu tô achando que ele tá engasgando em alguma coisa e não tá pegando bem. Eita, tapate. Ai! Que agonia! Ainda não é essa praia, né, que a gente vai parar. Mas a gente quis dar uma passadinha. A gente tava do outro lado dessa pedra, bem mais pra lá, né? E olha que diferente, no meio de um deserto de cactos apareceu várias palmeiras, um laguinho. É ali embaixo que a gente quer ir agora e talvez dormir lá, né? É o plano Vamos ver de como hoje. é que é nesse pedacinho. Explorando. E aqui é um lugar realmente bem inabitado, né? Olha. Bem diferente. Pra acessar esse lugar pelo Overlander, ele falava que tinha uma lata de cerveja numa árvore. Acho que estamos certos. Chegamos aqui. Estamos seguindo as pistas.
Que é uma praia mega deserta, hein? E comprida, né? Sim. Olha Tem a ali gente alguns. no meio. Ah, que legal. Tortuga ali. Ali do lado a gente conversou agora, naquele carro branco. São israelenses. Diferente, né? Eles É. foram para os Estados Unidos, compraram um carro lá e estão descendo agora. Não sabem exatamente o que vão fazer. Se vão até o Panamá, se vão até a Argentina. Tô indo devagarinho. É. Talvez mais tarde a gente faça uma fogueira com eles. A gente está impressionado que em todo lugar, principalmente agora que a gente começou a ir pro norte, que a gente está reparando ainda mais, todo mundo tem Starlink, menos Isso é a gente. incrível, porque na outra praia lá tinha, sei lá, uns 4, 5 carros, todos eles com Starlink. Todos, os veleiros Tinha 7 com veleiros, Starlink. todo mundo tinha Você Starlink. buscava, porque eu tô sem sinal aqui de celular, porque não tem sinal nenhum, nenhuma operadora. E aí você vai buscar o Wi-Fi, aparece um monte. Só que tudo travado, né? Tudo com senha. Mas impressionante. Interessante, como que é muito mais popular isso lá nos Estados Unidos. Né? Deixa eu aqui pegar um pouco de madeira para fazer depois com eles. Bom dia! Buenos dias! E ontem o dia acabou lá naquela fogueira, a gente ficou conversando por horas ali, né, com os israelenses, os amigos, nomes bem difíceis. Skar e Hash. É uns nomes em hebraico, né? Yaga. Super difícil pra gente. Difícil. Mas Adas. Lembrei. A pronúncia acho que era diferente, é Hadas. mais forte. Isso, mais forte. E aí é legal conhecer assim, uma pessoa, Uma cultura totalmente diferente. Uma cultura super diferente e a gente pode trocar um pouco de experiência. O país deles, acho que vocês sabem disso, né? Tá em guerra, então ao mesmo tempo que é legal conhecer, é triste de escutar umas histórias pesadas. Assim. E eles foram para os Estados Unidos, compraram um carro, um camper, né, com espaço legal, para viajar, né, para viver na estrada, para ter essa liberdade, para não estar naquele ambiente de guerra. Então é uma realidade totalmente diferente, assim, da nossa, né, da que a gente encontra assim na estrada, fugiu geralmente. De nada, né? Tava bom no Brasil, Sim, mas né, queria que algo estava mais. ruim, mas queria explorar outros lugares. No caso deles é outra realidade, eles estão aqui explorando no mesmo lugar que a gente. Então, uma pessoa vem de Israel, a gente do Brasil, a gente acaba se encontrando aqui na Barra Califórnia, no México. A gente estava falando disso ontem, é um mundo pequeno no fim das contas, né? Olha onde a gente foi parar. Mas foi muito gostoso passar umas horas ali com eles. Dá até vontade de a gente ficar mais, né? Mas a gente vai seguir hoje pra Loreto, certo? Uma cidade maiorzinha que tem aqui um pouco mais pro norte. E a variação da maré aqui é incrível. Hoje pela manhã a água tá aqui no nosso pneu quase. Tá uns 3 metros aqui de onde a gente parou o carro. Mas quando a gente chegou ontem de tarde, dava até para caminhar aqui entre a ilha e a praia, né? Tinha um caminhozinho da maré baixa, dava até para dar a volta ali na ilha. A gente pensou bem e tudo mais, mas é só pedra, então a gente achou que não valia a pena. E agora o sol também, uma outra desvantagem de ter parado bem aqui nessa ponta, é como tem a montanha aqui do lado, o sol vai chegar aqui lá para umas 9 da manhã. Já chegou aqui no outro amigo, na caminhonete. Daqui a pouco tá aparecendo pra gente. Enquanto isso a gente vai passando um bocado de frio aqui, porque tá bem frio, né? Tanto de noite quanto de manhã tá fazendo um friozinho. Tá gelado.
Essa é a casa dos nossos amigos de Israel. Vamos ver. Ó, que arrumadinho. It's so tight. Beautiful. Ó, fogãozinho, a pia, a cama. Beautiful. Thank you very much. So much space. The toilet here. Toilet and shower even. Nice. Yes. Storage and the fridge. The fridge here. I didn't see it. Yes, it's like a cabin. Wow, so big. Yeah. This is why, and also we have storage under the bed, and another closet, and another closet. Oh, a So lot of this is space. why Um we monte have, de like, espaço para guardar as enough coisas. food for somebody next the next few days. Perfect. A gente tá passando água para os amigos aqui, porque eles vão ficar mais dias e eles estão sem água. E a gente vai pra cidade grande, então dá um pouquinho de água. Cuidado, Thiago. Esse aqui é o carro que a gente conheceu agora. A gente acabou de se despedir aqui dos amigos. Já passou água, já deu umas comidas. Ai. E agora a gente vai embora. Que casal, gente boa esses dois. A gente não filmou de novo eles ali, né? Porque a gente nunca sabe se a pessoa quer se filmar, né? Mas que casal legal. A gente conheceu um pouquinho o carro deles, grande, né? Espaçoso. Super grande. A gente já tinha Bem entrado em bonito. algumas campers assim, em caminhonete, que não são pop-up, né? Uhum. E honestamente eu nunca tinha gostado assim. Geralmente O deles- você se sente meio apertado dentro. Esse O não. deles pareceu bem confortável, na É, verdade. bem distribuído. Porém, é super alto, super pesado. Para a caminhonete deles, provavelmente limita muito. É 4x4, mas aí limita muito o uso 4x4 da caminhonete. Seria mais pensando nos trajetos, que nem esse, assim, que tem, sei lá, 60 km de estrada de chão. Aí, se você tá numa van, você meio que pensa duas vezes. Com a caminhonete ali, você vai tranquilo, porque sabe que ela vai chegar de boa. Sim. Mas É muito legal, legal, né? que energia boa que eles Eles já têm. estão há 3 semanas aqui na praia. Então Nessa eles, praia, por isso que a gente deixou água e comida água, com eles. algumas comidas frescas e tudo mais, para dar uma força para eles. E agora a gente vai para Loreto, que é uma cidade que a gente vai encontrar tudo isso, então tinha nem por que pensar duas vezes, né? Vou Fazer ajudar. isso. Deixamos até um chocolate, que é a raridade aqui. Que é engraçado que a gente brincou ontem falando disso, né? E agora vamos seguir. É engraçado as suas amizades rápidas, né, que a gente faz, mas já cria uma conexão forte. É muito intenso, né? Muito intenso. E quando a gente tinha muito colante, adesivo, né? A gente costumava colar em toda a placa que a gente via. Agora a gente só tem alguns e a gente está dando preferência de botar, de dar para os viajantes que a gente encontra. Porém, a gente gostou tanto desse lugar que acho que vale gastar um adesivo aqui na placa. Vai conseguir? Presta aqui que eu ponho. Bom, registrados aqui. Vamos ver se alguém vê a gente depois.
Essa aqui é a cidade de Loreto. Já conseguimos encher água purificada, né, que a gente paga. Uhum, Já tá encontramos aqui uma no torneira para caminho encher a água da da caixa. Já estamos abastecidos. E vamos dar uma olhadinha na cidade, às vezes comprar um queijo que tá acabando, só então- pouca coisa, né? Porque a gente ainda tá abastecido de La Paz. Bem bonitinha a cidade, né? Parece uma cidade portuária, mas a gente tá vendo aqui uns barquinhos de passeio, teve uns preços, tudo mais para ver baleia, para ir em umas ilhas. Sim, por questão de curiosidade, o barco para ver baleia de até 4 pessoas tá 7.000 pesos. Cadê? Mas enfim, é uma cidade bonitinha e tudo mais, mas a gente tá com pressa, tá um vento gelado. Tá forte o vento, dá pra ver aqui. Ah, é. A água. Então a gente só vai passar por aqui mesmo, vai seguir sentido mercado, né? Fazer compra, dormir por aqui em alguma outra praia um pouquinho mais adiante já. E amanhã seguimos viagem. Compra só o que tava acabando aqui mesmo. Queijo, pão, sucrilhos sem açúcar, banana, que a gente tinha dado lá pros amigos, cenoura e Isso aqui é uma tortilha crocante de milho. Abastecidos pra ir pra próxima praia. Bora. A gente tá a caminho de um ponto aqui, né, que é pertinho da cidade, porque a gente vai precisar de sinal, que a gente precisa fazer hoje sem falta, né? Ou no máximo hoje, né? O ESTA, que é para poder entrar nos Estados Unidos, né, com o nosso passaporte. A gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente não tirou o visto normal brasileiro, porque quando a gente saiu para viajar, tava com uma fila gigante, tava mais de um ano, né? Visto americano, né, para os Estados Unidos. Sim. Então, E é caro também, né? Acho que dava uns R$1.000. Aham. E como a gente tem o passaporte europeu, então a gente vai aplicar direto num site. Vamos ver direitinho como faz, né? Mas é direto num site e na teoria sai no mesmo dia essa aprovação do visto. Esperamos que saia aprovado, né? Depois a gente te conta como que é. Essa é uma sopinha. Aqui tem então batata, cenoura, tomate, cebola, Vai ter pimentão espinafre e espinafre. E lentilha. e lentilha. Vou comer que já tá ficando escuro. E a gente saiu lá do carro, veio para um Subway para usar a tomada aqui e poder fazer o relatório aqui do ESTA. Então esse aqui já é o site oficial, porque hoje tá meio nublado, né? E a bateria do carro não dá conta de carregar o celular, começou a cair muito. Na verdade, a gente acha que não é nem a nossa bateria, a gente acha que é o nosso inversor, que diz que é 300 watts, mas 300 watts de pico, né? Então, constante assim, deve ser menos que 30 watts, porque o celular, o computador gasta pouquinho de potência. Sim, então a ideia é talvez até comprar um, né? Às vezes pela Amazon. Um dia a gente assim, resolve isso. para não depender de lugares para continuar. Então a gente já terminou de editar o vídeo de quinta e agora a gente vai fazer o formulário aqui. E alguns minutos depois a gente já tá aqui na parte do pagamento. Então vai dar $42 para nós dois, né? A gente vai usar o nosso cartão da Nomad. A gente já falou mais de uma vez, a gente usa a Nomad e a Wise.
Então, de forma meio que aleatória, né? Depende de onde aceita, onde não aceita. Se você ainda não tem o cartão, usa o nosso código para fazer aqui, né? Tortugano. Até $20 de cashback Isso na aí. primeira transferência. E ajuda a gente também a ganhar uma pequena comissão. Pra fazer foi fácil, né? A gente usou aqui todos os dados dos 2 passaportes e a gente vai fazer um pagamento aqui em grupo e vamos esperar e torcer pra dar tudo certo. Torcendo. Acho legal o da Nomad, a diferença do da Wise, ao invés de só ter a forma de pagamento, esse aqui a gente consegue investir dinheiro também. Então a gente vai sempre mandando um pouquinho de dólar lá pra Nomad e comprando umas ações dos Estados Unidos e tudo mais, fazendo os investimentos. Tudo direto no aplicativo. E a gente tá saindo aqui de Loreto, deu tudo certo, então a gente fez a gente Extra? aplicou pro Extra, mais ou menos o que, uma meia hora depois? Chegou um talvez? e-mail falando que o status já tinha mudado e que a gente já tenha o visto, né? Tá Visto. aprovado, somos aprovados para ir para os Estados Unidos agora. Então tá tudo certo. Agora a gente só tem que continuar aqui no nosso plano, né, de chegar antes do dia 27. A gente precisa chegar uns dias antes para garantir, né, que vai dar tudo certo na saída daqui. A gente ainda não tem certeza se vamos por Tijuana ou por Mexicali. Mexicália. É Mexicali? Acho que é Mexicália. Mas não tem, tô Mas, falando enfim. espanhol. Por Tijuana a gente sabe que é uma fronteira mais complicada, cidade maior, então mais perigosa e tudo mais. E por Mexicália Sim, por favor. a gente sabe que é uma cidade menorzinha, então uma fronteira com menos passagem menos trânsito de pessoas, Sim. de veículos, então que vai ser mais Estamos até tranquilo pra pensando, gente. né, se a gente já saindo já vai pro Grand Canyon, pensando um pouquinho na rota. Ainda não estudamos direito isso, então depois que a gente tiver uma ideia melhor, a gente compartilha aqui com vocês. Mas o importante é dizer que já estamos aprovados para entrar nos Estados Unidos e agora vamos conhecer mais um pouco aqui da Barra antes de cruzar, né? Isso aí.